Graça e paz a todos. Senhor Deus, eu te dou graça, Senhor, pela tua revelação, pela revelação do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito habitando em mim. Obrigado, Senhor, pela revelação. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão agora assistindo a esse vídeo. Obrigado, Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Bem, gente, ainda há pouco eu estava vendo uma reportagem aqui num canal de televisão sobre jovens viciados em cracks. Pessoas têm sido assassinadas por causa dessa droga maldita. O diabo tem usado grandemente essa droga maldita para acabar com a vida do jovem. Muitos e muitos jovens têm sido assassinados, têm destruído a vida por causa desse vício imundo. Muitos têm se entregado de tal maneira, até pessoas de renome têm perdido o emprego, têm perdido a família. E o crack, essa droga imunda, tem destruído a vida de muita gente, principalmente nos grandes polos, ou seja, nas cidades. Cidades como João Pessoa, Campina Grande e outras cidades aqui da Paraíba, do Nordeste, do Sul, do Brasil e até lugares do mundo, onde artistas famosos têm destruído a vida, a carreira, têm morrido por causa desta droga. Mas a palavra de Deus diz lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas não é só a droga do crack que tem destruído a vida do homem. Tem também as bebidas alcoólicas, o cigarro, onde é uma droga que você compra livremente, é uma droga conhecida como droga lícita. E tem destruído também famílias, pessoas têm morrido por causa da bebida alcoólica. Pessoas têm sido mortas em acidente, em brigas por causa da bebida. E pessoas têm morrido silenciosamente por causa do cigarro. Tem um exemplo na minha família, onde o meu sogro, ele amputou uma perna por causa do cigarro. Ele não deixava de fumar e recebeu orientações médicas e não estava nem aí, porque o vício dominou a vida dele. Mas a palavra de Deus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vive feliz, ou ninguém tem uma liberdade, ou uma vida plena sem Jesus. O homem sem Deus, ele está fadado ao fracasso, à derrota, ao sofrimento. A nossa vida é uma vida que tem que ser baseada na palavra de Deus. O homem pode dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a palavra de Deus diz que a única forma de você ter uma vida plena é em Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que nos libertou do império das trevas. Foi Ele que morreu no nosso lugar. Foi Ele que pagou o preço do pecado. O mundo é regido por uma lei espiritual conhecida como a lei do pecado e da morte. É uma lei espiritual. O homem é liberto dessa lei. Ele deixa de ser regido por essa lei quando ele confessa Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz claramente. Ele diz lá, em nenhum outro nome há salvação a não ser em Cristo Jesus, porque nem embaixo nem acima do céu existe outro nome na qual nós devamos ser salvos. Ele diz lá em 1 de João, no capítulo 2, versículo 23, aquele que confessa o Filho, confessa também o Pai, mas aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Não é a vida que você leva, tanto faz o caba drogado ou o caba viver uma vida social, mas sem Jesus ele já está fadado à tristeza, ao fracasso, à derrota. Mas o diabo tem usado as drogas para acabar com a vida do homem. O diabo tem usado grandemente, isso é uma arma do diabo. A maconha, a cocaína, o crack, a cachaça, o cigarro, tudo isso são drogas. Mas existem aquelas drogas que são vendidas livremente. O cigarro é uma porcaria de uma droga que é vendida livremente. A bebida alcoólica é uma porcaria de uma droga que tem sido vendida livremente. As pessoas compram, as pessoas estão sentadas nas suas mesas de bares, em restaurantes, cervejarias e até nas suas casas, nas calçadas das casas, nas praças, nos lugares, bebendo, vivendo aquela vida monótona, aquela vida que naquele momento há uma certa felicidade, uma certa alegria por causa da embriaguez do álcool, mas depois vem o que? O sofrimento, depois vem o que? A derrota, a tristeza,
porque o homem vai se entregando àquilo dali, e ele vai sendo manipulado pelaquela droga, ele vai ser manipulado pelaquilo que ele está vivendo. É uma vida de devassidão, é uma vida que traz o homem, leva o homem à condenação, leva o homem à morte, porque aquilo que alimenta a carne do homem, alimenta também o diabo, porque o salário do pecado é a morte, e o homem está vivendo no pecado, e sem entender, porque ele se diz ou acha, no coração diz, eu não devo nada a ninguém. Nós verdadeiramente não devemos nada a ninguém, a não ser a Deus, porque o homem que é amigo do mundo, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas renovai a mente com a palavra de Deus. Então um homem que não é guiado pela palavra de Deus, ele está conformado com o mundo, ele está vivendo segundo o mundo. E a palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 5, no versículo 19, ele diz que no mundo jaz o maligno. Então quando você está se agradando do mundo, você está sendo inimigo de Deus, você está indo contra Deus. Então Jesus, ele veio para isso, para nos unir novamente com Deus, para nos fazermos ser amigos de Deus. O que é que acontece hoje em dia na vida das pessoas? Acontece que as pessoas não têm um entendimento da palavra, não buscam a palavra, não buscam a verdade. Quando o homem busca o conhecimento da verdade, há uma libertação na vida dele. Eu outrora andava no pecado, andava na embriaguez. Então um dia, quando eu passei de frente a uma igreja na qual hoje eu congrego, tinha lá uma placa que dizia lá, que maravilha, Deus estava lá sinalizando, Deus estava mostrando a placa, como Ele tem mostrado nos vídeos que eu tenho pregado, como Ele tem mostrado para muitos aí nos evangelismos, que muitos têm pregado, muitos homens, mulheres de Deus que têm pregado a palavra de Deus, nas igrejas, nas esquinas, nas praças, em todos os lugares a palavra de Deus tem sido ministrada. Então quando eu passei, eu vi lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava em cima de uma moto, altamente embriagado, e aquilo me chamou a atenção. Eu disse: que verdade é essa? Então hoje eu entendi que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a verdade. Então eu fui buscar esta verdade e hoje eu fui liberto. Porque lá neste mesmo capítulo de João 8,32, ele diz lá em João 8,36, no versículo 36, ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre, meu amado. Jesus te liberta de qualquer vício. Jesus te liberta do império das trevas. Jesus te traz para união com Deus, para amizade com Deus, porque foi para isso que ele veio. Ele veio. Foi para salvar o mundo, como diz lá na palavra do Senhor, em João capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo, e você pertence ao mundo. Você que não tem Jesus, você pertence ao mundo. Então Deus te ama, de tal forma que Ele enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer no teu lugar, para pagar o preço, para pagar a tua dívida, a dívida de pecado, de morte eterna. Então Ele enviou o seu Filho ao mundo, para salvar o mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus te chama, não é para a religião, não, é para a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como é que eu faço para receber Jesus? Muito bem, você reconhece diante de Deus que é um pecador, uma pecadora, e diz: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, careço da tua graça, da tua misericórdia. Senhor Deus, eu creio no sacrifício lá da cruz. Jesus Cristo, eu te recebo agora como o único e suficiente Salvador da minha vida. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado por enviar Jesus Cristo para me salvar. Obrigado, Pai, porque você pode chamar Deus de Pai a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receber, Ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Porque que muitos dizem: eu tenho Jesus no meu coração, e não confessa com a boca. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a fé que nós pregamos, a saber,
Se com tua boca confessares já Jesus e no teu coração crês que Deus ressuscitou do morto, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 e versículo 9. E no versículo 11 ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido, você não será envergonhado, porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a te ensinar, ele passa a habitar no teu coração. Fica na paz, meu amado, minha amada, glória ao nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, aleluia!